Olá, crianças, tudo bem? Então, agora a gente vai para a nossa aula de matemática para fechar a semana, tá bom? A gente vai retomar, revisar, para a gente treinar um pouquinho, tá bom? Lembra que eu falo sempre a prática leva à perfeição? Então, se a gente quer aprender uma coisa, a gente tem que praticar. Então, a gente vai retomar algumas coisas para praticar e para depois fazer melhor, fazer com mais rapidez, fazer com mais certeza do que a gente está fazendo, tá bom? Então, a nossa aula de matemática vai ser retomada das operações básicas. Então, como sabemos, as quantidades são representadas por números e esses são formados por algarismos. Então, cada algarismo na sua posição, unidade, dezena, centena, que vocês já aprenderam sobre a formação do nosso sistema numérico, faz com que a gente possa representar quantidades. Então, se eu tenho 52 sacos de farinha, então eu coloco o número 5 na dezena e o número 2 na unidade. Então, eu represento o número 52, tá? Então, o número 52, se a gente decompor, dá 50 do 5 da dezena mais 2 do 2 da unidade, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, refrescar a memória. Com a operação de adição, unimos dois números para chegar a um resultado final. Então, a gente tem duas quantidades de uma mesma coisa e a gente une essas quantidades e chega a um resultado final. Então, se José tem 12 lápis e ganha mais 12, com quantos lápis ele ficou? Então, 12 mais 12 é igual a 24. Então, José ficou com 24 lápis. Se a pergunta tivesse, José tem 12 lápis e ganhou mais 12 bolas, com quantos lápis ele ficou? Ele vai continuar com 12 lápis. Vocês concordam comigo? Então, na operação de adição, a gente une informações e quantidades da mesma coisa, tá? Só para lembrar. Na operação de subtração, na operação de menos, a gente retira uma quantidade de outra, para chegar a um resultado final também. Então, tem que ser da mesma coisa, igual eu falei antes. Se José tinha 50 lápis e ele perdeu 10 deles, com quantos lápis ele ficou? Então, 50 menos 10 dá 40, tá? Então, José ficou com 40 lápis. Belezinha? Então, contas de adição e de subtração vocês já sabem fazer. E eu acho que vocês lembram muito bem como fazer, tá? Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Agora, a gente vai relembrar das multiplicações. Então, a multiplicação, ela é a soma de várias parcelas iguais de alguma coisa, tá? Então, se a gente aprende, por isso que a gente aprende primeiro adição e depois multiplicação, tá? Então, o que isso quer dizer? Vamos ver comigo na lousa? Então, vamos lá. Então, multiplicação. Se a gente tem duas parcelas iguais de alguma coisa, então, lembrando lá do José que ganhou 12, tinha 12 lápis e ganhou 12 lápis. Então, 12 mais 12 é igual a 24, né? Então, essa conta a gente poderia também fazer 2 vezes 12, que também daria 24, tá? Correto? Vocês concordam comigo? Então, vamos pensar em um número um pouco maior. 123 mais 123. Então, 123 mais 123, a gente consegue fazer facilmente essa soma. Então, 246, tá? Agora, vamos pensar em um número um pouco maior. (15.746) mais 15.746. E aí, vocês conseguem fazer essa soma rapidinho na cabeça? Não, né? Tem que montar, né? Então, mas e se tivesse mais 15.746 mais 15.746? Como é que vocês iam fazer? Rapidinho não dá, né? A não ser que vocês sejam gênios da matemática. E aí, como é que a gente pode
facilitar essa soma de parcelas iguais? Fazendo uma multiplicação. Então, a gente tem um jeito, um método para somar, um método para somar parcelas iguais, que a gente chama de multiplicação, tá? Então, nesse caso, a gente poderia fazer 15.746 vezes, então tem 1, 2, 3, 4. Então, vezes 4. 4 vezes 6, quanto dá? Pensa aí. Eu tô escutando aqui vocês falando. 4 vezes 6 dá 24. 4 vezes 4 dá 16, mais 2, 18, então sobe 1. 4 vezes 7 dá 28, mais 1, 29. 4 vezes 5, 20, mais 2 que subiu, 22. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então 62.984, correto? Então, correto. E o que significa esses números que subiram aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra? Eu já falei sobre isso na aula. Então, os números que sobem numa multiplicação, quer dizer que eles passaram do que aquela casa decimal pedia. Então, por exemplo, vou fazer uma multiplicação menor aqui. 32 vezes 5, tá? O 32 é a mesma coisa que 30 mais 2, né? Então, temos a dezena e temos a unidade. Beleza? Então, aqui, 5 vezes 2 dá 10. E 10, quando a gente tem 10 unidades, a gente não tem uma dezena? Sim, né? Então, a gente deixa o zero aqui, porque as 10 unidades viraram uma dezena. Então, o 1 sobe aqui na dezena, tá? Por isso que a gente não soma aqui para multiplicar. Subiu 10 para lá. Então, 5 vezes 3, 15. 15 significa 15 dezenas. E 15 dezenas dá 150, que é 15 vezes 10. Mais 10 que subiu, 160, tá? Correto? A gente não precisa saber sempre o porquê. A gente precisa saber que tem que subir e tem que contabilizar, tá? Estou explicando o porquê para vocês entenderem como formam os números. Beleza? Então, é assim que a gente faz multiplicação. A gente sabe da tabuada. É interessante vocês lembrarem a tabuada, decorarem a tabuada do 2 até o 9, tá? Lembrando que todo número vezes 1 é ele mesmo e todo número vezes 0 é 0, tá? Então, com a tabuada na cabeça, é mais fácil da gente resolver as multiplicações e, consequentemente, também as divisões, tá bom? Agora eu vou explicar um pouco como a gente faz contas. Vou dar mais um exemplo de uma multiplicação e depois uma multiplicação com 2 algarismos embaixo, que eu já ensinei para vocês na sala de aula e a gente vai relembrar, tá bom? Então temos aqui o número 246 vezes 7, tá? Lembrando, todos os números têm que ser multiplicados pelo 7. Então, o 7 vai multiplicar o 6, o 7 vai multiplicar o 4, o 7 vai multiplicar o 2, tá? Então, 7 vezes 6 dá 42. Então, deixo o 2 aqui, que faz parte da unidade desse número, e coloco o 4 aqui na dezena, tá? 7 vezes 4, quanto dá? 28. Mais 4, 32. Então, ponho 2 embaixo, tá? E subo o 3. Depois, 7 vezes 2, 14. Mais 3, 15. Então, 1.522. Tá bom? Bem tranquilinho. E agora, para a gente fazer uma multiplicação com 2 algarismos embaixo, como é que a gente faz? Então, temos essa multiplicação aqui. 133 vezes 12. Tá?
Então, primeiro, a gente pega o número que está na unidade, tá? E multiplica todos. Vai multiplicar o 3, vai multiplicar outro 3 e vai multiplicar o 1. Depois, a gente tem que multiplicar o 1 pelo 3, o 1 pelo outro 3 e o 1 pelo 1. Tá? Então, todos os números têm que ser multiplicados. Então, 2 vezes 3, quanto dá? 6. 2 vezes 3 de novo, 6. 2 vezes 1, 2. Tá? Então, a primeira parte a gente já fez. E agora, o que a gente faz com 1? Como é que a gente coloca? A gente coloca aqui na frente? Não, então a gente coloca um mais aqui embaixo. Pode colocar um mais ou um zero. Mas tem que colocar porque aqui é uma dezena, tá? Então, os números vão ser maiores do que só na multiplicação da unidade. Então, 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Tá? Então, o 6 não tem nada embaixo, ele desce. 6 mais 3, 9. 2 mais 3, 5. E 1 abaixo, tá? 1593. Beleza? Agora eu vou falar sobre o último tipo de multiplicação que a gente pode ver para ajudar vocês também. Quando a gente multiplica um número embaixo e o número de baixo tem zeros, a gente pode deixar os zeros para fora da conta. Então, nesse caso aqui, 287 vezes 50. Nesse caso aqui, 287 vezes 50. Então, por aqui, ó, 287 vezes 50. Como é que a gente monta essa conta? Então, 287. E vocês podem colocar o 5 embaixo do 7 e o 0 para fora da conta, tá? Então, vai fazer a multiplicação. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 8, 40 mais 3, 43, sobe 4. 5 vezes 2, 10 mais 4, 14. E eu abaixo o zero que estava aqui. Tá? Então, 14.350. Belezinha? Não importa se tiver mais zeros, pode colocar todos para fora. Lembrando de colocar eles para baixo depois no final da conta. Tá bom? Então, de multiplicação é só isso. Mas agora a gente vai para a temível divisão, que muitas pessoas têm dificuldade até na vida adulta, tá bom? Então, divisão. Vamos lá para a lousa de novo. Então, se a multiplicação era a soma de parcelas iguais em várias vezes, a divisão, então, é a divisão de parcelas iguais, repartir parcelas iguais de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma barra de chocolate com 12 pedaços, tá? Nossa, essa barra de chocolate tá bem tortinha, eu tenho que reclamar pro fabricante, tá bom? E eu quero dividir essa barra de chocolate em 3 partes iguais. Então, divido aqui, divido aqui. Isso é fácil num desenho. E como é que a gente faz com números? Então, a gente tem métodos para dividir. Por exemplo, a gente tem 9 balas e precisa dividir entre 3 pessoas. Como é que a gente faz? Essa conta ela é pequena. A gente pode fazer ela até desenhando. Então, 9 balas. 1 bala, 2 balas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, 1 bala da primeira pessoa, uma da segunda. Uma bala para cada pessoa.
Então, a gente vai ver. A primeira pessoa ganhou 3 balas, tá? A segunda pessoa ganhou 3 balas também. A terceira pessoa ganhou 3 balas também. Sobrou alguma bala? Não, então essa divisão foi exata. Mas 9 balas a gente consegue dividir facilmente. E um número maior, como é que a gente faz? Então, é nesse momento que a gente usa a conta da divisão, tá? Então, faz de conta que a gente tem 495 balas. Nossa, quanta bala. Então, temos 495 balas e a gente precisa dividir para 5 pessoas. Então, a gente monta. Aqui, na chave, a gente coloca o que a gente chama de divisor, tá? Esse número que fica desse lado, a gente chama de dividendo. O resultado que vai ficar aqui, a gente chama de quociente. E se sobrar alguma coisa, a gente chama de resto, tá? Então, vamos ver como é que fica essa conta. Eu vou fazer de escadinha, mas quem já souber fazer conta de divisão direto, pode fazer também, tá bom? Então, 4 dá para dividir pelo número 5? Então, se eu tiver 4, eu divido pelo 5? O 4 tem na tabuada do 5? Então, a gente pode pensar na tabuada do 5. Posso colocar até aqui do lado, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. O 4 tem? Não. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o 9 para ajudar ele. Então, 49 tem na tabuada do 5? Então, a gente continua aqui para ver se tem. 40, 45, 50. Não tem o 49. Mas o número menor que está próximo ao 49 é o 45, que é 9 vezes 5, tá? Então, se é 9 vezes 5, eu vou colocar aqui. 9 vezes 5, 45. Então, eu coloco 45 aqui para tirar e ver o que eu ainda preciso dividir. 9 menos 5, 4. Tá? E agora, para continuar a conta, eu tenho que abaixar o número 5 para juntar com o resto para eu poder dividir. Então, 45 dividido por 5, nós temos o 45 aqui na tabuada, que ainda é o 9 vezes 5. Então, 9 vezes 5, 45. 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. Então, não sobrou resto nenhum. Então, quer dizer que as 495 balas foram divididas pelas 5 pessoas e cada um ganhou 99 balas, tá bom? Então, é assim que a gente faz divisões, tá? Bem tranquilo. Se quiser colocar a tabuada do lado, pode colocar para ajudar, mas tem que lembrar da tabuada, tá? Que vai auxiliar muito na resolução de divisões. Vou fazer mais uma com vocês agora. E aí, depois, a gente faz uma com 2 números na chave para ver. Tá bom? Vou fazer o número aqui, 612 dividido por 8. Tá? Número para. Só um. Então, vamos ver como é que faz essa conta. Vamos colocar ali do lado a tabuada do 8, porque aí facilita para todo mundo. Então, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e 80. Tá? Coloquei a tabuada completa aqui, tá meio tortinho, mas dá para ver aí, né? Então, o 6 tem na tabuada do 8? Não tem, né? Então, a gente vai pegar o 1 para ajudar. Então, 61 tem na tabuada do 8 também? Não tem. O que tem mais próximo é o 56, que é 8 vezes 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 8 vezes 7 ou 7 vezes 8 é 56.
Então, como o 8 está na chave, a gente coloca o 7 aqui. 7 vezes 8, 56. Então, 56 vem aqui para a gente tirar o que a gente já dividiu. Então, 1, dá para tirar 6? Não, então a gente empresta do 6, que fica 5, e aqui fica 11. 11 menos 6 é 5. E 5 menos 5, 0, tá? Agora a gente abaixa o 2 para ver aqui auxiliar o 5. 52 dividido por 8. Tem o 52 na tabuada do 8? Não tem. Mas a gente tem o 48, que é próximo e menor. Então, a gente pega o 48, que é 8 vezes 6, tá? Então, o 6 vem aqui. 6 vezes 8, 48. Então, a gente vai tirar. O 2 não dá para tirar 8, então eu presto do 5, que vai ficar 4. 12 menos 8, 4. 4 menos 4, 0. Então, isso aqui sobrou resto, tá? Então, 76 e sobrou 4. Tá bom? Então, 612 vezes 8 é 76 e sobra 4. Para a gente saber se uma conta de divisão está correta, a gente pode fazer a prova real. O que é a prova real? A gente pode multiplicar o resultado pelo número que está na chave e ver se dá o número que estava no dividendo. Então, vamos testar aqui. 76 vezes 8. Então, 8 vezes 6 dá 48, sobe 4. 8 vezes 7 vai dar 56 mais 4, 60. E agora? Deu o mesmo número? Não deu. Mas aí é nesse ponto que a gente tem que colocar o resto, tá? Mais 4. 8 mais 4 dá 12. Sobe 1, o 1 abaixo e o 6 abaixo. Então, a nossa conta está correta, tá? Deu o mesmo número que estava no dividendo. Tá bom? Agora a gente vai ver como a gente faz divisão com 2 números na chave, tá? Vamos lá. A gente fica com medo, às vezes, de fazer divisão com 2 números na chave. Mas é a mesma estrutura de fazer com um número só. A diferença é que a tabuada vai ser maior, tá? Então, vamos lá. 144 dividido por 12. Primeiro, a gente pode colocar a tabuada aqui do lado do 12, pensar na tabuada do 12, só pelo menos um pouquinho para a gente entender. 12, 24, 36, 48, 60, 72. Tá? Vou colocar aqui para a gente, às vezes, se precisar. Então, 1 não dá para dividir por 12, então a gente pega o 14. 14 tem na tabuada do 12? Não tem, mas o número mais próximo é 12, que é 12 vezes 1. Então, a gente coloca o 1 na chave. 1 vezes 12 dá 12. Então, a gente coloca aqui para tirar. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. E agora, o que eu faço? Isso, eu baixo 4. Então, 24 dividido por 12. 24 tem na tabuada do 12? Então, isso, tem aqui. Então, 2 vezes 12 é 24. Então, eu coloco o 2 aqui. 2 vezes 12, 24. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Então, não restou nada. Tá? Então, a divisão com 2 algarismos na chave é igual à divisão normal, simples. Só que a diferença é que a tabuada a gente não tem decorada. Tá? A gente já pode colocar, pensar na tabuada ali. Ou, se o número for muito grande, a gente pode testar as possibilidades, tá? Como que eu testo as possibilidades? Eu posso pensar em qual número multiplicado por aquele pode dar um número próximo ao que eu quero. Vou colocar essa conta aqui para a gente entender como a gente pode chegar próximo ao número que a gente está precisando. Então, aqui, 36. O 9, vocês acham que tem na tabuada do 36?
Não, porque o 36 vezes 1 é 36, então não dá para ser 9. Então, a gente pega aqui, 93. E aí? Vamos pensar no 3, o 30. Se a gente fizer 30 vezes 3, vai dar 90, não é? Vai ser próximo ao nosso número, que a gente precisa aqui. Só que a gente tem que lembrar que tem o 6. E 6 vezes 3 é 18. Então, 90 mais 18 vai dar 108. Vai ser maior do que a gente precisa. Então, a gente precisa de algo um pouquinho menor. Então, se o 3 ia dar 108, então a gente pensa no 36 vezes 2, que vai dar 72. Tá? Então, 36 a gente já sabe que é 1. O próximo é 72. Tá? Então, 72 é 2 vezes o 36. Tá? A gente coloca aqui 72. Então, 3 menos 2 é 1. 9 menos 7 é 2. Agora, a gente tem que abaixar o 6. Vamos abaixar o 6. Então, o número que a gente tem que achar de resultado de uma multiplicação com 36 é 216. Não dá para a gente pensar com a cabeça muito facilmente, então a gente vai ter que supor algumas coisas. 21, aqui 210, no caso, se a gente pegar o 30 e multiplicar por 7, já vai dar 210, tá? E mais o 6, 7 vezes 6 vai dar 42. Então, 210 mais 42 vai ficar um número absurdo comparado a esse. Então, a gente pega o número de baixo. Então, a gente faz aqui do ladinho. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Exatamente o número que a gente precisava, tá? Então, a gente coloca o 6 aqui. 6 vezes 3, 216. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Tá bom? Então, assim a gente consegue encontrar os resultados que a gente quer, tá bom? Quem não conseguir fazer isso de supor o número, pode pensar no tabuado se quiser, tá? Pode ir continuando ali os números que conseguir. Então, 72 mais 36, quanto que dá? Não é assim que a gente podia ir a tabuada do 36. Mas como a gente pode supor e já chegar a alcançar um número e testar multiplicando, a gente conseguir ir mais rápido, tá? Sem essa trabalheira de ter que ir somando. Belezinha? Então, eu vou dar algumas atividades, algumas continhas para serem feitas, para ver se vocês entenderam, que está nos slides, tá bom? Copiem no caderno e montem ela e respondam. Quem quiser já copiar montando, pode copiar montando, tá bom? Então, seguem aí as continhas para serem feitas. Quem quiser mais continhas para treinar, pode me pedir, tá bom? Um beijo e até mais. Bom fim de semana para vocês.